eu vou evitar ficar desafiando o que já tá dando errado, né, na minha vida. Lido um quarto do livro, ou seja, 25%. E é aquilo, sem muitas surpresas, porque eu lembro do filme, não lembro de todos, eu acho que já devo ter assistido todos. Só que assim, lembro só dos primeiros. Eu já li esse livro acho que umas 3 vezes, deve ser a terceira vez que eu tô lendo agora. E eu lembro da escrita em si, da versão literária, não só da versão audiovisual. Mas o que mais se destaca aqui, obviamente, são as diferenças, principalmente de descrições de personagens, de filme para livro, porque, por exemplo, na família Dursley, tanto a Petúnia quanto o filho, Duda, são loiros, sabe? Então isso já é uma grande diferença que a gente pode notar. E se a gente for parar para pensar de adaptação literária, o Harry, como ele é bem menor do que as outras crianças para a idade dele, para contratar um ator, não deveria ser um ator da mesma faixa etária que os demais, sabe? Deveria ser um ator um pouco mais novo, se a gente for parar pra pensar em termos técnicos, em termos lógicos, de como adaptar o filme da maneira mais fiel à obra original. Aproveitando, né, o intervalo do sprint que eu fiz, já vi alguns no YouTube, como eu mostrei aí, acho que eu vi uns 3 até agora. Esse foi o mais longo até o momento, esse último, e ele tá no intervalo. Então, eu tô aproveitando os últimos minutinhos para fazer essa atualização do que eu li. Terminei mais uns 2 sprints ou coisa do tipo e trouxe mais diferenças da literatura para o audiovisual. A que eu acho mais relevante é em relação à plataforma que eles pegam para poder ir para Hogwarts, né? Ou seja, passar do mundo dos trouxas para o mundo dos bruxos, que no livro se chama 9,5, enquanto no filme se chama 9,75. E por que é tão relevante, já que é só um número? Ai, coisa pouca, né? Por causa de merchandising. Merchandising, para quem não se lembra o que é, são produtos que têm os direitos, pelo menos, porque nem sempre a loja é oficial, mas enfim, tem os direitos em relação a certa obra para poder usar em estampas e fazer ali objetos para vender. Então, camisetas, sei lá, capa de almofada, bichinho de pelúcia, chaveirinho, que eu já vi muito chaveirinho com 9,75. E essa é a relevância, porque os merchandisings que tem a ver com a plataforma 9,75, porque já virou um símbolo, esse número, 9,75. É em relação ao filme, porque no livro chama 9,5. Então eu acho sim que tem uma grande relevância, porque se a gente parar pra pensar, se tivesse começado esse merchandising a vender desde a publicação dos livros, que obviamente veio antes dos filmes, teria tido toda uma mudança para poder fazer se tornar como é no filme, 9,75. E talvez não tivesse colado de ser 9,75, ou talvez a 9,5 tivesse que parar de ser produzida para eles começarem a produzir de acordo com o filme, ou talvez a 9,75 nunca teria colado e seria sempre 9,5. Então ia ficar um pouco até de confusão, porque as pessoas que são mais poser, assim, que nunca leram, mas já assistiram, elas iam ficar, ué, mas não é assim que eu me lembro, sabe? Ah, mas tá errado. Nossa, veio com defeito, supondo, né? Porque quando você não tá no contexto, você não faz ideia, né, de que essas diferenças existem. Eu espero que tenha dado para entender qual que é a relevância de um número diferente em uma versão para outra, mas sim, é uma relevância bem grande. Outra personagem que mudou um pouco, mas assim, não tanto, até não é tanta diferença, e é aqui que fica um pouco confuso para mim.
Vou explicar por quê. Que nem eu disse anteriormente, o Harry diz que ele é bem mais baixo do que deveria para a idade. E sobre o Ron Weasley, fala que ele é bem mais alto, aparentemente, do que deveria para a idade, porque diz que os irmãos eles são muito altos e ele não fica logo atrás, ou seja, provavelmente ele é daquelas crianças que são bem altas muito cedo pelo livro, só que depois quando aparecem o Draco Malfoy e os amiguinhos dele, que acho que são Crabbe e Goyle, falam que esses dois, o Crabbe e o Goyle, são mais altos que o Ron Weasley. E aí eu fiquei confusa. Então eu tento entender se o Ron seria no sentido de mais alto no tamanho do Duda Dursley, por exemplo, porque o Dudley, né, o Dudley Dursley, ele seria do tamanho comum para uma criança da idade, pelo que dá a entender. Só que aí que fica, não sei se é incoerência, se é não furo de roteiro, porque não é roteiro, mas uma falha ali. Então fica meio confuso essa parte, mas tudo bem. E outra característica ainda do Rony é que ele tem sardas, e que eu me lembro no filme ele não tem. Já que eu citei o Harry aqui um pouquinho, uma outra coisa que eu acho que eu não citei em outro trecho é que ele tem os olhos verdes. Mas isso eu até entendo a mudança, porque, se eu não me engano, foi dito que eles tentaram colocar lentes de contato no Daniel Radcliffe, só que ele não conseguiu, não deu certo. Provavelmente alergia, algo do tipo, então não deu pra usar. Aí é um motivo justificável, né? Sobre a Hermione Granger, a gente tem, isso é bem polêmico, eu acho que a maioria das pessoas já tem noção disso, que o cabelo dela é descrito, não se fala sobre a pele dela, mas o cabelo dela é descrito como cheio e volumoso, né? E negros. Então aí a gente fica numa coisa que muita gente questiona sobre qual seria a etnia da Hermione e uma polêmica também em relação ao filme, porque só no primeiro filme tentaram fazer fiel ao livro. E depois já no segundo você já repara que meio que desistiram ali de fazer a texturização no cabelo da Emma. Bom, agora, né, já falei atualizações sobre a leitura, vamos para as atualizações sobre a minha vida. Comecei um treino hoje e eu vou seguir ele até o final do mês. Talvez eu adicione um outro treino. Não vou mudar de treino. Eu peguei esse para começar e vou seguir até o fim do mês. Bom, na verdade, sim, até o início do mês que vem, uma certa data aí que eu não tô podendo falar por enquanto, segredos. Mas pretendo seguir todos os dias essa. Se eu achar que não tá suficiente, aí eu aumento um treino. Mas é bom evitar mudar, sabe? Porque ultimamente eu tenho começado a treinar, depois eu mudo de treino, daí eu mudo de treino. E não dá pra fazer isso, sabe? A gente muda de treino. Eu aprendi isso na escola, estudei, só que mesmo assim eu não aplico, né? É impressionante. A gente só muda de treino quando o treino para de fazer efeito. Se a gente ficar mudando constantemente só porque a gente quer, só porque, ai, tédio, ai, cansei de fazer isso, vou trocar por outro mais legal. Isso prejudica, né? Porque aí não tem avanço nenhum. Você vai começar a ter avanço, aí bem no momento certo você para. Aí você começa a ter avanço de novo, bem no momento certo você para. Começa... Então você vai ficar recomeçando. Você não vai dar continuidade se você ficar trocando de treino, né? Imagino eu, já que eu aprendi isso pela parte teórica, portanto agora é aplicar, porque às vezes a gente tem que puxar a própria orelha e ainda deixar registrado para dar um pouco mais de incentivo, né? Bom, eu não gravei aqui porque, primeiramente, é um pouco contraindicado você ficar gravando treino na internet, porque se você não tem noção do que você está fazendo, você pode estar influenciando outra pessoa a fazer errado igual você. E assim, a probabilidade de eu não estar acertando, já que é a primeira vez que eu faço, é enorme. Por isso é bom não registrar. Fora que também existe uma coisa chamada vergonha na cara. Vergonha, né, gente? Eu vou ficar gravando aqui, postando, aliás, porque é o primeiro, né? Eu não tô ainda expert no assunto, não tô fazendo com tanta destreza, com tanto bolejo como devia. E tô com ar-condicionado, não sei se vocês estão ouvindo, por conta disso. Tomei banho, lavei o cabelo, vou secar logo logo. E tô aqui no ar porque foi cansativo. Tomei um banho com água mais gelada, porque, né, tá frio, mas mesmo assim, sabe? Depois que eu treino, eu não consigo. Banho de água quente eu já não gosto. Só que mesmo se tiver morna, me incomoda. Me dá mal-estar.
Por falar nisso, fiquei com refluxo. Então eu acho que eu vou evitar ingerir sólidos pelas próximas horas, porque, olha, até embarguei agora, porque eu vou passar mal. Eu tive ânsia em alguns momentos, então não vai dar certo. Acho que é isso, né? Amanhã eu vejo se resolveu, porque às vezes o refluxo ele começa num dia e só passa, sei lá no fim do próximo. Então eu vou evitar ficar desafiando o que já tá dando errado, né, na minha vida. Tomando tarraqueta porque faltam 2 horas para acabar o dia. Eu tenho 1 hora a mais de leitura. Agora eu já devo estar bem mais atrasada ainda, né? Quer dizer, a 1 hora a mais que eu tô em relação ao meu ritmo, porque eu fiquei enrolando, ela não vai mudar. Só que vai ficando cada vez mais tarde. Então vai ficar passando cada vez mais pro outro dia. Porém, tem problema? Não tem problema. Mas queria que fosse assim? Não queria que fosse assim. Mas isso é uma lição, né? Porém, o desafio é o seguinte: 7 livros em 7 dias. Então não tem problema se passa um livro pro outro dia. Não tem problema. Mas, né, como é o primeiro livro, ele é curto, eu queria ter terminado dentro do prazo de 24 horas. Só que eu já acordei tarde, já comecei a ler mais tarde ainda, enrolei um monte. Então vai ser aquela coisa, né, bem deliciosa para amanhã. Porque amanhã eu pretendo ler o segundo livro inteiro. Consequentemente, eu vou ter que terminar esse primeiro amanhã. Eu não tô querendo dizer no sentido de acordar amanhã e ainda terminar esse. Eu pretendo terminar antes de dormir, independente de que hora eu vou dormir. Acordar bem mais cedo depois, começar o segundo, terminar o segundo e partir pro terceiro, porque depois, quando os volumes começarem a ficar maior, eu vou ter que realmente fazer isso, sabe? Começar um, terminar e já emendar no próximo. Bem rápido para não passar do prazo dos 7 dias e cumprir o desafio na risca. Terminado o primeiro livro de Harry Potter e trago considerações. Primeiramente, é importante lembrar que já é o dia seguinte e eu terminei no segundo dia do desafio. Falei que ia terminar durante a madrugada, porém não. Eu dormi e terminei depois que eu acordei. Beleza. Já comecei o segundo, inclusive. Primeira coisa que eu vou citando, assim, conforme lembro, porque não tem em ordem de acordo com o que vem na minha cabeça, que eu não tô fazendo marcações porque os livros não são meus. Um amigo muito querido emprestou o box para mim, então não vou fazer marcação. Poderia fazer por fora no bloco de notas e tal, só pensei nisso agora. Só que vamos lembrar que é um desafio, né? Então não dá tempo de fazer marcação também. Talvez no celular, porque aí é mais rápido. Quem sabe eu começo a fazer a partir de agora. Bem, primeira coisa que eu tô lembrando aqui de falar é que justamente essa edição que eu tô lendo, ela é de mais ou menos uma década atrás. Então a tradução feita ali está desatualizada. Mas eu acredito que essa tradução ela não seja feita especificamente para esse lançamento há 10 anos atrás. Eu acredito que ela ainda é anterior a esse período. Eu imagino que talvez ela tenha sido feita quando os direitos dos livros de Harry Potter foram comprados para poder ser publicados aqui no Brasil, sabe? É essa a impressão que eu tenho. Por quê? Tem certas coisas que são traduzidas de uma forma muito literal, ou digamos, quando existem cognatos, né, entre uma língua e outra, às vezes a tradução ela pode vir errada, justamente por esse automático que o cérebro faz. Ai, a palavra é escrita assim e parece com uma em português, então significa aquilo, mas às vezes é falso cognato e a tradução não é daquele jeito. E eu acredito que tem uma certa palavra que acabou dando erro nesse falso cognato. Outro indício disso é que algumas expressões usadas em português mesmo, elas já não são muito atuais. Então, mesmo na década de 2010, já não se usava aquele tipo de expressão, aquele tipo de frase, não era mais construído daquela maneira. Já existiam novas gírias, nova forma coloquial de falar que é informal, né? Então, eu acredito que essa tradução, por mais que tenha sido colocada no box da década de 2010, não tenha sido de 2010. Eu acho que deve ser dos anos 90 por aí. No geral, eu gostei do livro, porque finalmente essa é uma conclusão que eu posso tirar agora, bem no final mesmo, depois de terminar. Durante eu não tava nem pensando, acho que foi uma coisa que eu só fiz, sabe?
que eu finalmente consegui ler Harry Potter, porque eu acho que eu já li esse primeiro livro 3 vezes. Eu acredito que eu já tenho lido 3 vezes contando com essa. E finalmente eu fui capaz, né? Eu tive a maturidade suficiente de separar autor de obra, que é uma coisa que está sendo muito discutida recentemente. E a gente sabe que a autora, nesse caso, J.K. Rowling, é uma pessoa muito polêmica, né? E que se a gente mistura os assuntos, a gente acaba infectando. E nesse caso de Harry Potter, é um livro de fantasia. Se a gente faz isso, a gente faz o livro perder a magia. Então, finalmente consegui ler do jeito certo. E as opiniões que eu tenho não são baseadas em ai, que ranço dela. Ai, porque ela falou besteira de novo no Twitter. Ai, porque ela se meteu em assunto que não tem nada a ver com a vida dela outra vez. Não tem nada a ver com isso dessa vez. Então, é isso. Gostei da experiência. É sim um bom livro. Óbvio que eu já sabia de tudo que acontecia. Mas nessa terceira leitura, foi uma leitura, apesar de sem anotar, bem atenta. Que eu finalmente consegui entender coisas. Porque quando eu li antes, é impressionante. Por mais que eu lesse com atenção, de sempre, porque para ler um texto você tem que ler com atenção, porque senão você está lendo palavras, você não está interpretando texto, certo? Então, enfim, mesmo no nível de atenção anteriormente nas leituras, eu não entendia certas coisas, e por mais, supondo assim, na segunda vez, eu já sabia o que acontecia. E mesmo assim, eu não conseguia conectar certas coisas. Porque o autor, quando ele escreve uma história, ele planeja bem antes de escrever. Então, o que ele coloca lá no início da história, lá no meio da história, vai fechar bem redondinho no final e tudo tem um porquê. E justamente essas partes, detalhes que a gente acha que é bobo, detalhe que a gente passa o olho por cima e ignora, justamente isso eu nem parava para raciocinar que tinha influência no final do livro. E agora que eu me dei conta disso. Então, não é que eu tenha tido falta de atenção, mas ainda não era atenção suficiente. A única coisa que para mim não colou foi spoiler, tá? Para quem nunca leu e nem assistiu, a pedra filosofal no bolso do Harry, né? Quando ele tá ali na frente do espelho de Orgezed pela milésima vez, porque ele já deu umas escapadinhas para olhar, mas que o Dumbledore tinha falado: "Ah, o espelho de Orgezed não vai mais ficar nesse cômodo. Eu vou mudar ele de lugar." O Quirrell obriga, é um nome difícil, né? Obriga ele a olhar para o espelho de Orgezed e contar o que ele tá vendo. Aparece do nada no bolso dele. Isso aí não colou. Quando eu li essa parte, pensei, como que eles vão explicar isso? Ela, né? Como que a J.K. Rowling vai explicar isso? E teve até um comentário de Dumbledore em relação a isso. Até existe uma justificativa, mas ainda não existe uma explicação. Dá para entender? Porque o Dumbledore fala: só consegue ter posse da pedra quem quer a pedra em si e não o que a pedra faz. Não quem quer o poder que a pedra dá. Não quem quer o que a pedra possibilita, né? Depois. Quem quer a pedra em si, o objeto. Justificou, só que ainda não explicou como que a pedra foi parar ali. Por quê? No início, quando o Harry vê o espelho de Orgezed junto com o Rony pergunta: o espelho de Orgezed vê o futuro? Aí eles chegam na conclusão juntos de que não vê o futuro, porque afinal o Harry vê a família dele que faleceu no passado, então não teria como ser o futuro, porque eles estão mortos. E eles chegam na conclusão de que não vê o futuro, mas vê o seu desejo mais íntimo, pelo menos naquele momento, porque é óbvio que o que a gente quer, o nosso objetivo, ele vai mudando com o passar do tempo. A gente conseguindo ou não, mas ele vai mudando com o passar do tempo. Que é o caso do Harry. Ele viu a família, porque era o desejo que ele mais tinha no íntimo do coração dele, mas ele não podia ter aquilo. Então, obviamente, o desejo mudou para uma outra coisa, conforme a necessidade foi chegando. Então, se fosse o caso de ver o futuro, faria sentido, assim que ele viu o reflexo dele com a pedra no bolso, a pedra estaria no bolso dele. Faria sentido. Porém, não é. Então, continua sem explicação de como que aquela pedra foi para ali. Mas eu não vou criticar porque é um livro curto. Na edição que eu li tem 223 páginas.
E aquele final aconteceu tanta coisa, mesmo assim não foi demais, sabe? Não foi muito pra cabeça, mas ainda também não foi um final muito simples. Que quando é muito simples fica estranho. Como é que eles fazem tudo isso de rolo e resolve assim, sabe? É esquisito. Então fez sentido todos aqueles, acho que eram 7 obstáculos por aí que eles tinham para poder chegar lá onde estava o espelho de Gesed, consequentemente a pedra, e onde estava Quirrell, onde estava Voldemort. Beleza, só que a J.K. Rowling soube dosar e não também se estender demais nessas etapas para chegar até lá. Então, quando eles chegam, por exemplo, na parte do Trasgo, se a gente for lembrar, eles já lutaram contra um Trasgo uma vez. Ou seja, para que fazer uma nova batalha contra um Trasgo que eles já sabem mais ou menos o que fazer? Iria ser uma coisa repetitiva no livro. Então ela foi muito sagaz e inteligente mesmo de colocar como o Trasgo já estando derrotado. Assim, ele está ali, ele seria sim um obstáculo, mas como alguém já passou por ele já não tá mais funcionando da maneira que deveria. Então ele estava ali já desacordado. Eles não precisaram enfrentar o Trasgo e nem nada. Isso foi muito sagaz. Porque caso ela não tivesse feito isso, provavelmente essa seria uma parte que o povo iria querer pular, que quando fosse adaptar os filmes, não adaptariam essa parte. Mas apesar de que ela não tinha previsão de que iriam adaptar, eu acredito, mas enfim, né? Ainda assim é um ponto. E também porque ia ser mais do mesmo. Quando a pessoa lesse, apesar de não pular, ela ia ficar entediada, né? Porque é bem no momento que é o final, todo mundo quer saber logo, sabe? Pra que ver uma coisa que já foi, já sabe como é que é. Agora, mudando de assunto um pouquinho, como eu disse, as edições que eu tô lendo são de uma década atrás. Então acontece que as lombadas descolaram. Vou mostrar para vocês e vou fazer algo básico para melhorar isso, porque como eu tô lendo o segundo livro e no segundo já tá descolada a lombada, isso pode acabar dando um pouco mais de trabalho ali para ler por conta de conforto, essas coisas, vai ser um pouco mais cansativo de segurar, porque livro físico tem essa ainda, né? É difícil de ler pelo fato de que você vai ter que ficar segurando. Então, nas outras edições eu vou colar a lombada, não vou refazer a capa, não vou fazer outra, porque não dá, já que é parte de um box e também o box tem um dono, o dono teria que autorizar e é todo um trâmite que eu não vou entrar muito em detalhes. Vou só fazer a cola da lombada mostrando para vocês. Observação: o primeiro livro não tem esse problema da lombada, porque apesar de ser um box, não veio com o livro faltando, mas aí já é uma história do dono, né? Não vou ficar estendendo muito. Mas o livro inicial ele foi comprado separado posteriormente. Então ele é mais recente, consequentemente a lombada dele ainda está no lugar. Esse aqui é o quarto livro e ele descolou, assim como o segundo. Esse aqui é o sexto e ele estava descolando, mas o dono do box passou fita. Então já não sei como é que faz, porque já fica mais complexo. Aí eu vou perguntar para ele.